O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou o deputado estadual Ricardo Mota, do PSB, por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e peculato, que é o furto ou desvio de dinheiro público por abuso de confiança. A defesa do deputado informou que não vai se pronunciar por desconhecer o conteúdo das denúncias, que ainda estão em segredo de justiça. Uma das denúncias foi reforçada por um acordo de leniência, que é quando uma empresa envolvida na corrupção se compromete a colaborar com as investigações. O Ministério Público também pediu sequestro de bens do deputado para ressarcir os cofres públicos. A denúncia é fruto da Operação Candeeiro, deflagrada em setembro de 2015, com o objetivo de investigar um esquema de desvio de dinheiro no IDEMA. O governo do estado deve enviar para a Assembleia Legislativa o pedido de antecipação dos royalties do petróleo dos próximos 3 anos. A medida deve ser adotada para amenizar a crise fiscal nas contas públicas do estado. Para explicar melhor a operação financeira, conversamos agora com o economista Robespierre Duó. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo novamente ao TVU Notícias. É um prazer estar com vocês. Além desse repasse ao Poder Executivo, alguns municípios se destacam, pela produção do petróleo. E o senhor pode explicar o que é que contribui para o aumento dessa arrecadação para os municípios do estado? O petróleo é uma commodity, então ela sofre alteração conforme o preço do barril de petróleo. Se o preço do barril de petróleo sobe, há um aumento de royalties devido à produção interna do estado do Rio Grande do Norte. Como a gente tem observado que a produção vem caindo, a tendência do valor da arrecadação de royalties é diminuir. Se você tem um aumento do preço do barril, ele vai aumentar devido ao aumento de preço. Se ele diminuir o preço do barril de petróleo, cai o valor de arrecadação dos royalties. E como é que é feito esse repasse para o Poder Executivo, para o Estado? Como é feito? Isso aí é feito um rateio junto à Petrobras. A Petrobras faz ele vê a quantidade de barris produzidos e rateia isso e repassa para o Estado e para os municípios. A antecipação de receitas de 2019 já está autorizada, E a governadora deve pedir a antecipação também até os anos de 2022. Correto. E o que é que essa injeção de receita significa para o Estado? Ela é importante porque toda receita nova que entra, mesmo que seja de uma antecipação, mesmo que você esteja se endividando, você está comendo na frente o valor, ela é importante porque vai injetar recursos no Estado. E num Estado que tem uma deficiência fiscal pesada, você tem uma dívida de curto prazo com fornecedores e com servidores que precisa ser sanada. Vai resolver com isso? Não, mas ajuda na questão fiscal, porque vai diminuir esse endividamento. De que forma isso poderia ajudar a sanar a dívida dos salários, dos servidores do Estado que estão em atraso? No momento que eu recebo os recursos dos royalties, vamos dizer que eu uso para pagar fornecedores. Na hora que eu pago o fornecedor injeta o dinheiro na economia. Na hora que eu injeto, eu compro, vendo, gero impostos, isso acaba voltando para o Estado através de impostos, que vai ser utilizado para pagamento dos servidores. Se eu puder usar o recurso também para pagamento dos servidores, também é útil, mas esse do royalties não pode ser usado. Então, esse de 2019 que já está autorizado, ele está ainda parado por causa de uma dívida do governo com o Banco do Brasil, por causa de uma dívida de empréstimos consignados dos servidores, O que é que são, se eu não me engano, são 159 milhões aproximadamente, Como é que, na sua opinião, enquanto economista, como é que esse dinheiro deveria ser aplicado? Esse que está garantido, porque a antecipação ainda vai ser pedida, No momento que eu sano essa dívida com o Banco do Brasil de 159 milhões, significa que eu vou fazer um acordo que vamos dizer que os servidores podem fazer novos empréstimos consignados, certo? Então, já acaba sendo positivo. A ideia do governo é tentar sanar essa questão dos consignados que foram descontados e não repassados junto aos bancos, para poder os servidores terem uma outra fonte de pegar de antecipação de receita. Isso é a proposta do Estado. Então, de qualquer forma, é positivo, Sim, acaba sendo positivo. Eu acho que o Estado não vai resolver só com royalties. Eu acho que o Estado precisa buscar outras fontes de receita para o Estado, receita própria. A gente pode usar, por exemplo, a questão leilões de bens inservíveis. Você tem a outorga das estradas do Estado do Rio Grande do Norte que o DR não arrecada, a questão dos transportes coletivos interestaduais que não é arrecadado. Então, você tem outras fontes de receita que precisam
ser reativadas, que precisam ser melhoradas. São fontes que acabam pesando positivamente e que você não se endivida. Está lá disponível para o Estado. Agora, isso precisa de uma reestruturação. O órgão como DR está desestruturado, precisa de uma reestruturação. E aí eu estou dando só um exemplo de um. Igual a ele, deve ter outros órgãos que precisam repassar por um mesmo processo. Muito trabalho ainda, né? Muito trabalho. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui, o economista Robespierre do UOL. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite.